Olá pessoal, nós trabalharemos nesta videoaula os conteúdos referentes à manipulação de arquivos em Java. Além disso, nós veremos uma breve definição de como é realizada a manipulação de ponteiros. Como nós trabalhamos a linguagem Java, nós não aprofundaremos muito neste item, né? Em outras disciplinas, vocês terão aplicações práticas. Aqui na disciplina Lógica de Programação, nós veremos uma breve definição dos ponteiros. Então, nós vamos inicialmente falar sobre arquivos, né? Os nossos conteúdos estudados até o momento, na disciplina de Lógica de Programação 2, assim como tudo que vocês fizeram na disciplina de Lógica de Programação 1, não realiza o armazenamento das informações manipuladas pelos nossos programas, né? O que nós chamamos também de persistência. Não grava os dados. Os dados são manipulados nos programas, mas quando nós finalizamos a execução dos programas, as informações são perdidas. O que nós vamos estudar nesta videoaula e exercitar na atividade online 04 é a manipulação de arquivos, que é um mecanismo para que as informações recebidas como entrada nos nossos programas possam ser armazenadas em arquivos e posteriormente recuperadas para manipulações. Então, os arquivos, eles são estruturas de dados manipuladas fora do ambiente de programação. Então, nós vamos fazer com que os nossos códigos consigam fazer uma interação com um arquivo que vai existir fisicamente no seu computador. O nosso ambiente de programação, né, o ambiente do programa, ele considera como unidade para armazenamento dos valores a memória RAM, né, que é a memória principal do computador. Essa memória é utilizada para armazenar os valores que nós atribuímos e fazemos leituras às variáveis. Então, na memória RAM não é possível a gente manter os dados após o fim da execução do programa, né? Então, essa manipulação de arquivos, quando é necessário guardar os dados do programa, vai haver necessidade de utilizar um arquivo, né? Um arquivo que está fora do programa para realizar, para gravar, para salvar esses dados ou para recuperar, né? Abrir esse arquivo para fazer a recuperação desses dados. Bom, então, um arquivo, a definição de um arquivo é que um arquivo é um local reservado para guardar informações escritas, né, para uso futuro. Se a gente puxar um pouquinho pela memória, a gente vai relembrar bastante que antigamente era muito comum visualizar isso daqui, né? Um arquivo físico de ferro, de aço, nos consultórios médicos, nas universidades, nas escolas. Quando era necessário, por exemplo, em uma escola, desenvolver um histórico escolar de um aluno, o que o secretário fazia? Ia até um arquivo de aço, abria o arquivo, procurava a pastinha com os dados do aluno, recuperava essa pasta para então verificar a nota do aluno nas disciplinas, o nome e os dados, as informações pessoais do aluno, né? O que a gente vai fazer aqui agora é muito parecido com o que a gente fazia fisicamente, manuseando esse arquivo, né? Nós vamos criar estruturas lógicas dentro do nosso programa que vai realizar esse processo de abrir um arquivo, buscar um arquivo, recuperar uma informação de um arquivo, adicionar uma nova informação ao arquivo e assim sucessivamente. Então, nós vamos investigar como é que se dá aqui em Java a manipulação de arquivos, né? Como é que esse processo acontece na programação de computadores. Então, para a gente entender como é que, onde esse arquivo vai entrar aqui, todos os nossos programas, desde a introdução à programação na Lógica de Programação 1, realizam esse processo, que é receber informações como entrada, gerar um processamento e produzir uma saída. Produzir uma ou mais saídas, né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Utilizar os arquivos. Então, o nosso processamento ele vai acontecer com informações que podem vir ou não de um arquivo de texto. E a entrada, ela pode ser realizada por meio do teclado
ou ela pode também recuperar dados aqui do arquivo, né? Na verdade, a gente pode desenhar essa seta no sentido oposto. Então, eu posso realizar uma entrada de dados pelo teclado, ou eu posso buscar informações aqui no arquivo, alimentar algumas variáveis para considerar essas informações como entrada, realizar um processamento que produz uma saída, que tanto pode ser impressa na tela do computador, como essa saída ela pode também ser armazenada aqui em um arquivo de texto. Para quê? Para alimentar o processo posterior de iniciar novamente esse ciclo, né? Eu posso gravar os dados no arquivo e depois abrir novamente o programa e buscar os dados gravados no arquivo, modificar esses dados, adicionar novos dados. Então, a manipulação de arquivos vai trazer aos nossos programas a possibilidade de armazenamento das informações manipuladas. Isso faz com que as nossas aplicações comecem a ficar mais completas, ok? Nos exemplos que nós trabalharemos de arquivos, nós vamos investigar a manipulação de alguns problemas, né, de situações exemplo, e depois nós vamos fazer isso mais nos exercícios também. Bom, um outro objetivo dessa videoaula é trabalhar um pouquinho o conceito de ponteiros com vocês. O que é um ponteiro, né? Na programação de computadores, as ações que nós realizamos, né, essas que nós acabamos de ver, de entrada, processamento e saída, elas são realizadas por meio dos recursos computacionais disponíveis, né? Nós vimos a entrada de dados pode ser realizada por meio de um teclado, por meio da recuperação de informações de arquivo. O processamento e essas informações, tanto quando nós recebemos por meio da entrada de dados do teclado ou quando recupero os dados do arquivo, elas ficam armazenadas na memória principal do computador, para que o processador consiga acessar essas informações para realizar o processamento e produzir as saídas. Então, os nossos programas fazem uso, né, desses recursos computacionais disponíveis na máquina. Os dados que a gente recebe com entrada nos programas, como eu falei, são armazenados na memória RAM, né, que vem lá do inglês de Random Access Memory. Então, é uma memória de acesso randômico. As informações armazenadas na memória RAM, elas ficam armazenadas durante a execução do programa. Ok. Para cada variável que a gente armazena dados na memória RAM, é possível manipular duas coisas da variável, né? Duas informações. A gente pode manipular o seu conteúdo, que é a informação propriamente dita, e também é possível manipular o endereço, que é o local onde essa informação está armazenada. Essa manipulação de endereço nos remete ao uso de ponteiros. Então, algumas linguagens de programação, elas permitem que o programador referencie a posição de memória que os dados ocupam, bem como os próprios dados, né, que são as informações armazenadas nas posições de memória. Então, o que vem a ser a definição aqui para a gente de ponteiro? Um ponteiro, ele é um endereço de memória que pode ser acessado. Então, quando a gente armazena, por exemplo, quando a gente faz a declaração de uma variável, eu declarei ali x do tipo int. Eu sei que a variável x vai estar em uma posição de memória e nessa posição de memória eu vou poder armazenar um valor inteiro. Ok. Um detalhe que nós não nos preocupamos com ele, porque isso o interpretador da linguagem cuida, é o endereço de memória que esta variável está armazenada. Então, ele vai existir porque uma variável é armazenada na memória RAM, né? Mas nós não nos preocupamos com esse endereço. Por quê? Porque nós utilizamos o nome da variável para trabalhar com os dados, com a informação que a gente armazena naquela variável. Existem linguagens de programação que permitem a manipulação deste endereço físico, né, durante a execução desse programa. Então, este não é uma situação que a linguagem Java permite. Então, a linguagem Java, ela não permite a manipulação de ponteiros. Em Java, nós não conseguimos acessar o endereço que é reservado para uma memória, para uma variável na memória RAM durante a execução do programa. A linguagem C, por exemplo, que é uma outra linguagem de programação, permite esse acesso.
Então, é possível realizar uma série de operações utilizando este endereçamento, né? Então, a linguagem Java não nos permite fazer esse trabalho. Então, o Java, ele trabalha um conceito que é o conceito de referência para manipular o local onde as informações são armazenadas na memória RAM. Então, é possível acessar a referência de onde uma informação está guardada, mas não o endereço físico, né? Então, por esse motivo, o nosso entendimento de ponteiros aqui na disciplina de lógica de programação, ele chega até este ponto. Então, nós temos que ter em mente bem essa definição, que um ponteiro é um endereço de memória que pode ser acessado. Porém, a linguagem Java não nos permite acessar esse ponteiro, né? Manipular este endereço de memória. Então, vão existir disciplinas, como a disciplina de estrutura de dados, que vai trabalhar com essa questão da referência para manipular estruturas dinâmicas. Então, esse não é um foco agora da disciplina de lógica de programação 2. Nós vamos ver que essa referência aqui, ela é utilizada quando nós trabalharmos lá os exemplos de arquivos. Porque quando a gente cria fisicamente um arquivo, durante a manipulação desse arquivo, nós trabalhamos com a referência desse arquivo, que é a indicação de onde esse arquivo está armazenado na memória. Mas nós trabalhamos isso em um nível mais alto. Então, para ponteiros, nós precisamos desse entendimento, que o ponteiro é o endereço de memória. E nós vamos trabalhar agora, implementar, né, os exemplos de arquivos utilizando a linguagem Java. Vamos lá? Bom, então dando continuidade a esta videoaula, nós estaremos implementando agora os exemplos, um exemplo de arquivos em Java. Continuando a nossa mesma lógica, nós vamos criar agora a pasta exemplos, arquivos dentro da pasta LP1 que nós estamos trabalhando nas nossas videoaulas. Bom, nós vamos implementar um exemplo que vai fazer um programa para criar um arquivo chamado veículos.txt, no qual cada registro será composto pelos seguintes campos: modelo, marca e valor. O arquivo vai ser criado dentro desta pasta que nós estamos trabalhando, né? Exemplos, arquivos. Então, nós vamos construir nesse programa duas funções. Uma função para incluir veículos no arquivo, né? Veículos.txt, e uma segunda função para mostrar todos os veículos cadastrados no arquivo. Então, essas duas funções nós vamos implementar discutindo os detalhes que foram abordados no material didático. E aí, lá no material didático tem uma versão desse programa com mais algumas funções. Mais algumas funções. Ok. O nosso arquivo, agora, que eu já criei, já chamei de exemplo 1, eu já fiz algumas configurações necessárias para ele, para nossa videoaula não ficar muito extensa. Percebam que já foi definida a classe veículo. Então, a classe veículo possui 3 campos: o campo modelo, o campo marca e o campo valor, ok? Como nós vamos construir aqui duas funções, no método main eu já fiz a criação de um menu de opções. Então, perceba que existe uma variável opção, uma variável e de entrada, e aqui existe uma estrutura de repetição, um do while, que vai se repetir enquanto a opção for diferente de 0. Porque 0 eu configurei para que quando o usuário desejar sair. Então, nós vamos imprimir o menu de opções. Opção 1 vai ser utilizada para ativar a função de incluir veículo no arquivo. A opção 2, mostrar os dados do arquivo. E a opção 0, sair. Então, incluí aqui uma mensagem, digite a opção desejada. Então, a opção recebe, né, e.nextInt. E aí, nós usamos aqui uma estrutura de seleção que é o switch, que vocês viram na disciplina lógica de programação 1. Então, switch, opção, case 1, ou seja, caso o conteúdo da variável opção seja 1, nós vamos ativar o método incluir, né, o procedimento incluir. Caso a opção seja 2, nós vamos chamar o procedimento mostrar. Então, todas as ações para manipulação do arquivo, nós vamos definir dentro dos procedimentos. E aí, o default, né, caso o usuário não digite nenhuma das opções. Quando ele digitar 0, então a opção, ele vai entrar no default e vai fazer o break. O break vai
abandonar essa estrutura de repetição. E aí, quando ele vai abandonar o switch, quando ele sair do switch, o enquanto vai ser verdadeiro enquanto a opção for diferente de 0. Quando ele for 0, ele vai abandonar essa repetição, e aí o programa chega ao fim. Então, nossa primeira tarefa aqui vai ser criar, então, os comandos aqui para realizar a inclusão dos arquivos de registros no arquivo. Então, para isso, nós vamos criar aqui a classe, uma variável da classe Random Access File, porque nós vamos manipular um arquivo de acesso aleatório. Então, Random Access File, nós vamos chamar aqui essa variável de loja, conforme a gente definiu no material didático. Nós vamos inicializar essa variável com null. Por que nós não vamos inicializar aqui esta variável? Porque para realizar a inicialização de uma variável do tipo Random Access File, nós vamos precisar de fazer o tratamento da exceção, utilizar um try catch. Por quê? Porque nesse momento, no momento de criar um arquivo do tipo Random Access File, nós vamos precisar indicar o caminho do arquivo e indicar o modo de abertura. E o programa pode gerar algum erro nesse momento. Então, o bloco do try catch vai ser necessário para que, se algum erro acontecer, nós não realizemos nenhuma operação. Então, aqui nós vamos criar uma variável entrada da classe Scanner, que já foi inserida lá no início. Então, scanner, system.in. Nós vamos criar aqui dois objetos auxiliares, um que eu vou chamar de A e um que eu vou chamar de B. São dois registros da classe veículo. Nós vamos inicializar esses valores daqui a pouco. Nós vamos criar aqui uma variável do tipo boolean, que vai ser utilizada para que a gente não permita a inserção de arquivos repetidos dentro do arquivo, né, de veículos repetidos. Então, aqui nós vamos inicializar esses registros A e B. Então, registro A recebe new veículo, o mesmo acontece para B, new veículo. Então, conforme eu falei, todas as ações nós vamos incluir aqui dentro do procedimento incluir. Bom, então, como nós vamos criar o arquivo, nós vamos fazer isso dentro de um bloco try. O try faz o quê? Tudo que nós colocarmos aqui dentro, ele vai tentar realizar. Caso algum erro aconteça, ele vai entrar dentro do seu catch específico. Então, aqui a variável loja, do que é do tipo Random Access File, vai ser inicializada. Então, vamos colocar aqui new Random Access File, e aqui nós vamos incluir dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o arquivo, o caminho do nosso arquivo. Então, nós podemos salvar ele no C2 pontos, contra barra. Vou deixar direto no C2 pontos. Vou chamar esse arquivo de veículos.txt. Separado por vírgula, nós vamos incluir aqui o modo de abertura deste arquivo. Nós vamos abrir no modo RW, que é um modo de leitura e escrita, né? Read e write. Bom, ok. Agora nós vamos fazer o quê? Preencher no registro A os valores que a gente quer inserir no arquivo. Então, aqui nós vamos ter mensagens normais, né? Para a interação com o usuário. Então, println, nós vamos solicitar primeiro que o usuário digite o modelo do veículo. E aí, nós vamos fazer a leitura desse modelo em a.modelo, utilizando a nossa variável entrada. .next, como é um texto, né? Next line. Ok. O mesmo nós vamos fazer vou copiar aqui esse código e nós vamos repetir essa lógica para a marca. Então, digite a marca do veículo e aí nós vamos ler esse valor e armazenar aqui dentro do campo marca e posteriormente nós vamos solicitar o valor, né? Então, digite o valor do veículo.
a.valor receberá o resultado, só que agora nós vamos ler aqui um float, ok? Ok. Bom, então nós preenchemos os 3 campos desse registro. A ideia aqui agora é fazer a verificação se esse registro que eu quero inserir já existe ou não no arquivo. Esta é uma ação que pode ser exigida ou não. Então, nós vamos incluir aqui um laço para percorrer esse arquivo e verificar se os dados que nós digitamos já existem no arquivo. Vou fazer o exemplo mais complexo, mas esse caso poderia ser opcional essa parte, né? Então, nós vamos incluir aqui um laço que vai sempre ser verdadeiro, enquanto true, né? Enquanto verdadeiro, ele vai sempre executar, porque quando acontecer algum problema e quando ele acessar todos os valores do arquivo, ele vai gerar para a gente um erro de final de arquivo. Então, o nosso catch, né, desse bloco try, vai pegar exatamente esse erro, de quando ele chegar aqui no final do arquivo. Aqui, nós vamos utilizar as funções para recuperar as informações do arquivo. Então, nós vamos utilizar o nome da nossa variável, que é random access file, que nós chamamos de loja, e aí nós vamos ler a primeira string que ele encontrar no arquivo. Então, readUTF vai fazer o quê? Com que ele pegue uma palavra que está gravada no arquivo e adicione aqui a variável b.modelo, né? Que é o nosso registro. Então, ele vai pegar a primeira palavra para b.marca. A mesma coisa, nós vamos fazer loja.read UTF, porque ele vai pegar a segunda palavra, que seria a marca, e para b.valor, ele vai pegar também, fazer a leitura de um float, né? Considerando que o valor agora é um float. Então, na mesma sequência, nós sempre vamos incluir aqui as leituras, né? Na mesma sequência que nós vamos gravar essas informações nesse arquivo. Como a ideia aqui é verificar se já existe um carro com essa marca e modelo, nós vamos fazer aqui uma comparação, né? Então, nós vamos comparar if a.modelo, que é o que eu quero inserir, ponto. Nós vamos utilizar aqui a função equals, ignore case, e aí vamos indicar a variável que a gente quer comparar, que é b.modelo. Então, nós vamos fazer 2 análises. Nós vamos verificar se a.modelo já existe e se a.marcas também. Então, eu quero ver se já existe um carro gravado com essa marca e com esse modelo. Ignore case. Agora para b.marca. Percebam que B é o registro que nós buscamos no arquivo. E A é o registro que nós estamos tentando inserir no arquivo. Se isso aqui for verdade, a variável repetido, que começou com false, vai receber true. Ok. Aqui nós fechamos o nosso bloco try. Ao final desse bloco try, nós vamos inserir o catch, que propositalmente vai ser usado nesse caso. End of EOF exception, essa exceção vai pegar exatamente o final do arquivo. Então, quando ele percorrer esse while e para todos os registros do arquivo, chegou no final do arquivo, ele vai entrar aqui nesse catch, porque nós teremos, então, o fim do arquivo. Aqui dentro, nós vamos fazer a verificação. Se repetido foi igual a true, significa que o registro que eu quero inserir já existe. Então, nós vamos incluir aqui uma mensagem aqui dados já estão cadastrados. Se isso não for verdade, aí nós vamos abrir aqui um bloco else, porque dentro do else nós teremos então um novo catch, um novo try. Por quê? Porque agora nós vamos gravar esses dados no arquivo. Então, nós vamos realizar o processo inverso agora, né? Nós vamos utilizar a nossa variável random access file
E aí, ao invés de ler, agora nós vamos fazer um write. Então, nós vamos fazer um write UTF. E aqui, entre parênteses, nós vamos utilizar a variável que possui a string que a gente quer guardar. Então, loja.write UTF, passando A como modelo para ser gravado. Loja. De novo, write UTF, porque agora nós vamos gravar a marca, né? Então, A.marca. E depois loja.write float agora, porque nós vamos gravar o valor. Então, esses 3 comandos vão fazer com que nós façamos agora o armazenamento dos valores gravados no registro. Ok, então depois disso nós vamos imprimir aqui uma mensagem, system.out.println. Nós vamos incluir a mensagem de veículo incluído com sucesso. Depois disso, nós vamos fechar o arquivo. Sempre que nós realizarmos uma operação, depois da abertura e da operação realizada, nós realizamos o fechamento. Caso aconteça algum problema dentro desse bloco try, o catch referente a este bloco vai verificar um erro de entrada e saída, né? Porque nós tentamos gravar dados no arquivo. Então, aqui nós temos um exception E2. Vamos abrir, fechar essa exceção e dentro dela nós vamos imprimir uma mensagem. System.out.println. E aí nós vamos indicar aqui uma mensagem de erro de entrada e saída, erro de I/O. Então, nós vamos fechar esse bloco catch, fechar o nosso else. Então, vamos lá, fechamos aqui esse catch, fechamos o else, nós ainda estamos dentro do primeiro try. Aqui, como dentro desse primeiro try, nós também vamos realizar ações de entrada e saída, nós vamos incluir aqui também um I/O exception. Chamar de I. A saída que nós vamos colocar aqui é um erro na criação do arquivo, né? Porque aqui seria, para o primeiro try, a gente entraria nesse catch de I/O exception e no catch de end of file exception e no catch de I/O exception. Então, aqui nós vamos imprimir uma mensagem, system.out.println, e indicar um erro aqui na criação do arquivo. Salvar esse arquivo. Vamos compilar para fazer a validação aqui da função. Nós geramos aqui alguns erros. Catch, end of file exception. EUF, exception E. Então, vamos fazer a verificação desses erros. Na verdade, aqui o erro é porque nós esquecemos de fazer o fechamento desse while, né, do bloco desse while. Quando eu compilo novamente, ele detectou um erro aqui no método mostrar, né? Vamos comentar aqui a ativação desse método para a gente testar. Mas ele vai continuar existindo aqui. Deixar a chamada do mostrar, e na verdade nós precisamos incluir aqui um modificador aqui, parte.
Bom, então para a gente fazer um teste, vamos compilar este código. E aí vamos fazer aqui a execução. Perceba que ele vai rodar o menu de opções. Nós vamos incluir aqui a opção 1. Pediram ali pra gente um erro na criação do arquivo. Vamos verificar o que pode ser esse erro. Percebam que ele já entrou direto neste último cat. Então, C2 pontos pode estar com barrando alguma gravação do arquivo lá. Então, vou criar esse arquivo dentro da pasta LP2. Percebam que como a gente está trabalhando com o disco, a gente precisa tratar essas especificidades, né? Vamos rodar de novo. Solicitar a opção para incluir. Agora ele entrou. Criou o arquivo e está solicitando para digitar o modelo do veículo. Eu vou digitar o modelo Celta, a marca GM, valor 20.000. Veículo incluído com sucesso. Ok. Como a opção de mostrar ainda não está funcionando, nós vamos sair. Nós podemos verificar este arquivo acessando C2 pontos, a pasta LP2. Perceba que nós temos aqui o arquivo veículos.txt. E dentro desse arquivo nós temos aqui os valores que foram inseridos, né? Os valores caracteres, como é um arquivo de texto, nós conseguimos visualizar. Valores numéricos, ele grava esses valores de forma diferente. Ok, então agora nós vamos construir a função que vai mostrar, então, os dados. Como nós retiramos ela aqui, vou incluir novamente a chamada, mostrar, abre e fecha parênteses, e nós vamos incluir ela aqui no final, antes do fim da classe. Então, static void mostrar, abre e fecha parênteses, abre e fecha a função. Dentro de mostrar, nós vamos começar incluindo as ações de novo, né? Criando a nossa variável random access file, e aí vou chamar de novo de loja. Nós vamos inicializar ela com null, porque as operações vão acontecer dentro do bloco. Então, dentro do bloco try. Então, scanner entrada, recebe new, scanner, system.in. Aqui, de novo, nós vamos utilizar duas variáveis auxiliares, né, que serão registros. Aqui nós já vamos inicializar essas variáveis. Então, A recebe new veículo e B recebe new veículo. E aí, nós vamos incluir aqui um bloco try. Para facilitar, eu vou adicionar aqui ao final o catch deste bloco try. Então, aqui a gente tem o catch EOF exception, nós vamos chamar de E, que tem um bloco. E depois, para este bloco, nós vamos ter um outro catch, que será o catch de entrada e saída exception. Aqui nós vamos imprimir uma mensagem de erro, não é mesmo? Um erro na criação do arquivo. Print ln, erro na criação do arquivo. Os outros nós vamos incluir posteriormente a lógica. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos fazer dentro deste catch é direcionar a nossa variável random access file para
o nosso arquivo, né? Que tá criado aonde? No C2 pontos, //, e aí nós adicionamos ele dentro da pasta LP2. O nome dele é veículos.txt. O modo de abertura é RW, que precisa estar entre aspas. Neste caso, como a função é de consulta, ele poderia ser somente R também, ok? Aqui nós vamos fazer um teste para verificar se o tamanho desse arquivo é 0, porque se ele for 0, nossa busca nem precisa acontecer, né? Então, se loja.length for igual a 0, nós vamos imprimir aqui no sistema out println arquivo vazio. Se não, vou colocar um comentário aqui que é o fim do bloco try. Aqui é o fim do else. Então, dentro desse else, nós vamos então buscar esses dados no arquivo, né? Então, de novo, enquanto o true, nós vamos utilizar então o registro auxiliar B e usar ele para recuperar, fazer a leitura, read até F, dos dados do arquivo. Então, b.modelo, b.marca, recebe loja.readTF de novo e b.valor recebe loja.readFloat. Ok, lidos esses valores para esse registro, nós vamos imprimir. Então, system.out.println, vamos mostrar, né? Modelo do veículo. Então, b.modelo, que é isso daqui. Marca do veículo. B.marca e valor do veículo. Valor. Então, dessa forma, nós mostramos as informações do registro, né? Neste caso agora, dentro aqui da exceção de fim de arquivo, quando ele alcançar o final do arquivo, nesse while, a execução vai vir para dentro desse catch. Aqui dentro, nós podemos fechar esse arquivo. Para fazer o fechamento desse arquivo, é uma operação que vai exigir um bloco try novamente. Então, nós teremos aqui um try. O catch desse try vai fazer a verificação de IO exception. Chamar ela de 2. Dentro desse catch, nós podemos imprimir uma mensagem de erro, .out.println, de entrada e saída, né? Erro de IO. Dentro do try, nós podemos imprimir uma mensagem também, system.out.println. Vamos falar aqui que nós alcançamos o fim do arquivo, só para que a gente verifique isso. E aí, nós fazemos a operação de fechamento deste arquivo, loja.com. Perceba que se ele tentar fechar e não conseguir, ele vai dar um erro de entrada e saída. Vamos testar este código. Agora tá ok. Então, além de ler os dados, nós vamos conseguir, então, também mostrar. Então, vamos lá para a execução deste nosso exemplo. Então, agora, como nós já fizemos um cadastro, eu vou acessar a opção 2. Perceba que ele já trouxe o veículo que nós cadastramos. Então, veículo Celta, a marca do veículo é GM e o valor do veículo é 20.000. Ele imprimiu o fim do arquivo, chegou ao fim da função mostrar e voltou para o main. Aqui, se eu acessar novamente a opção 1, ele vai solicitar para que um novo
veículo seja inserido, né? Eu posso digitar aqui outro modelo, outra marca, Renault, e outro valor, 50 mil. Quando eu solicitar para mostrar, ele vai fazer isso 2 vezes, né? Mostrou o veículo Celta e o veículo Sandero. Então, as operações para manipulação de arquivos, nós fizemos aqui 2 exemplos. No material didático existem outras funções para manipular este mesmo arquivo. Percebam que nós fizemos uso de todas as funções que foram exploradas, né? Que foram apresentadas no material, para ler os valores do arquivo e para gravar os valores do arquivo, considerando que nós manipulamos para isso um registro, ok? É interessante observar que a gente não vai fazer a gravação inteira do registro de uma única vez. Nós vamos sempre usar as funções write, UTF, write int, write float e read, né? Para fazer a escrita no arquivo e a leitura do arquivo, ok? Bom, pessoal, então, vamos continuar os estudos, se apoiando no material didático, participando das webconferências, para finalizarmos as atividades da disciplina de Lógica de Programação 2. Bons estudos!